Estou aqui com a visita ilustre do pastor Guilherme Nunes, uma das mentes mais brilhantes que o Ceará tem para oferecer, entendeu? Colega de profissão lá, dando aula no CIBIMA, no Seminário Instituto Bíblico Maranata. E ele está aqui hoje para me acompanhar e para me ajudar no quê, senhor Guilherme Nunes? Nós vamos estar falando aí do uso do particípio na grande comissão, no texto da grande comissão. Eles vão falar de particípio. O que é isso, meu Deus? Vocês vão saber. Mas você já deve ter ouvido a seguinte conversa. Ah, o id não é id. O id, na verdade, não é o imperativo. O imperativo é o fazer discípulos. O que tem lá é indo, é enquanto vão, é quanto forem. Tá certo isso, Guilherme? Nem sempre. Tem suas exceções aí, seus outros usos e tal. A questão é bem mais complexa. Guilherme é professor de grego lá no nosso querido CIBIMA, então eu trouxe ele aqui para usar a carteirada de que eu tô com professor de grego. Então fica aí que o vídeo de hoje está circunstancial. Porque o que é que me motivou a gravar esse negócio desse vídeo aqui com o Guilherme? É o seguinte, eu escrevi esse livro, Você Não Precisa de Chamado Missionário, publicado pela editora Concílio, tá barato, o link para comprar tá na descrição, tem que vender, né, o próprio livro, né, porque se eu não consigo, a gente vai mexer de meu livro aqui, se eu não faço mexer do meu livro, covardia. Mas no livro tem um capítulo 9, aqui ó, capítulo 9, ide, indo ou enquanto vão. E a discussão desse capítulo é justamente sobre qual é a melhor tradução para o ide de Mateus capítulo 28, verso 19. Ele diz, ide, fazer discípulos de todas as nações. E a própria história da interpretação dessa passagem é bem controversa às vezes, sim, né? Porque aí nós temos vários tipos de interpretação, basicamente 4, 5 e tantos. Então a questão é controversa. A questão é bem mais complexa por conta da quantidade de interpretações que nós temos aí nesse texto. E muitas vezes, muitos autores, não são poucos, muitos autores vão argumentar que o id ali não deve ser traduzido como id, deve ser traduzido como outra coisa de forma não imperativa. Aqui no texto eu selecionei uma galera doida aqui. Por exemplo, Robert Culver comenta que o id seria tendo ido, ou nós vamos. Rolando Livell tropeça do mesmo jeito dizendo a palavra traduzida por ir poderia ser traduzida por indo ou nós vamos. Gengert vai dizer que enquanto forem façam discípulos. Do famoso A Treliça e a Videira, publicado pela editora Fiel também, tem um trecho que ele vai dizer que o id é indo, é enquanto forem. E esse tipo de coisa se propaga muito em congresso de missão. Eu já fui muito em congresso missionário. Aí a pessoa lá na frente dizendo, olha, isso aqui não é id. É indo, então você tem que evangelizar durante a sua vida comum. O mandamento não é ir, o mandamento é discipular. É enquanto você vai indo na vida normal, você discipula, aleluia. Esse é um grande problema, porque aí o que está sendo misturado é teologia com a própria interpretação do texto. O que o texto está dizendo e outras coisas que vão entrar aí na nossa análise quando a gente estiver falando sobre esse texto. É que muitas vezes o que está acontecendo é que nós estamos pegando a gramática e colocando a gramática no estágio de teologia. Então é como se um simples análise gramatical determinasse tudo, e isso não é bem assim. Então vamos lá, primeiro lá, o id. O id é o quê? É um imperativo, é um particípio, o que é que tem lá? Lá nós temos um particípio, antes do verbo lá, que está no imperativo, que é o fazer discípulos. É um particípio anteposto ao verbo principal, aí no caso. Exatamente, e na análise do particípio do grego é algo bastante complexo. Por quê? Porque o particípio, ele tem vários usos, ele tem várias outras gamas de funções que nós podemos atribuir a ele. De forma genérica, o que é um particípio? É um gerúndio, a grosso modo. O particípio é uma espécie de adjetivo verbal. Ele compartilha tanto de aspectos do sistema verbal, como ele partilha também de aspectos nominais adjetivais. Ou seja, ele tanto partilha de um lado do aspecto e de voz, como ele também partilha de gênero, número e caso. Então nós temos aqui uma complexidade. Por quê? Porque particípio pode ser mil coisas. Mil coisas, porque nós temos aqui um verbo e um adjetivo unidos numa só forma. E isso faz com que o particípio tenha ali suas funções variadas e também ser bem complicado fazer essa análise dele. Alguns gramáticos falam que quando você domina a sintaxe do particípio, é como se você tivesse, em certo sentido, já tivesse um bom domínio da gramática grega, devido à sua complexidade. Então se você já repetiu por aí que o id ali é um particípio, por isso não é imperativo e por isso tem que ser indo, não id, mas não entendeu nada do que aconteceu aqui? Shame on you, entendeu? Shame on you. Você tem que ter um negócio para poder propagar publicamente esse tipo de coisa e induzir pessoas ao erro. Exatamente. E outra, se nós temos um particípio dessa complexidade, nós temos aí mais de 6.300 vezes que ele aparece, 6.200 e poucas vezes. Só de particípio aorista nós temos aí 3.700 vezes. Nos outros particípios, particípio presente são 3.000 e poucas vezes. Ele contou, gente.
O futuro é um pouquinho, nós temos só 13 vezes, então são poucos usos. Mas você percebe que a quantidade é muito, são 6.000 vezes. Então tudo isso faz com que o nosso análise tenha que ser mais cuidadoso. Nós ainda temos questão de se esse particípio é adjetival ou se esse particípio é, vamos dizer assim, adverbial. Ou seja, se ele modifica um nome dentro dessa sentença ou se ele está modificando alguma coisa verbal dentro dessa oração. Então isso faz com que a análise dele fique mais complexa. Ou seja, como determinar? Alguns dizem que para determinar se ele é adjetival ou adverbial é pelo caso, pelo artigo, se ele tiver um artigo e tal. Outros vão falar que o caso é que é a pista para determinar se ele é um particípio adverbial. Então nós temos aqui uma espécie de complexidade nesses dois. Então o que acontece? A gente tem o texto da grande comissão, limpo e seco. O português id, portanto, fazei discípulos. Traduziu como id. Essa tradução como id, ela é boa, ela é ruim, ela é errada, ela é certa, é o quê? O que a gente precisa separar é justamente o que nós estamos falando sobre tradução, o que nós estamos falando sobre sintaxe, o que nós estamos falando sobre morfologia. Nós não podemos pegar todas as análises linguísticas e colocar tudo dentro de um pacote solto, misturar e pronto. Não, nós precisamos construir isso dentro de um todo, dentro de um discurso como um todo. O que acontece muitas vezes é que a nossa análise do grego é analisar a palavra. Exato. Essa palavrinha, a origem dessa palavra é isso, então significa aquilo, e tudo que a gente faz no grego bíblico muitas vezes é tentar encontrar significados mais precisos ou às vezes até ocultos nas palavras. Nunca uma análise da sintaxe, nunca uma análise de como uma palavra se relaciona com a outra. É só, olha, essa palavra significa isso, essa palavra significa isso. Aí eles sabem mais, aprendeu a usar o Bibleworks, baixou e craqueou lá e tal, pegou um serial na internet. Aí o que o cara faz? Ele sabe dizer, olha, isso aqui tá no presente. Então é contínuo. Tá no aoristo, então foi feito de uma vez por todas. Não tem nada a ver, né? Mas tá no aoristo, foi feito de uma vez por todas. Então muitas vezes nossa análise do grego é totalmente boba. Pega uma morfologiazinha, pega um negócio e diz que é isso. A gente nunca vê como é que uma palavra tá relacionada com o todo da frase. Exatamente. Às vezes a gente faz só perguntas. Esse particípio, ele é adverbial? Então ele é o quê? Ele é de meio, de causa e tudo mais? E aí eu resolvo isso e acabou. Sendo que não é só assim. Eu preciso ver qual é a relação que ele tem com o verbo principal, já que particípios adverbiais geralmente são dependentes do verbo. Enfim, nós precisamos ver isso. Na grande comissão, nós temos ali, na verdade, um conjunto discursivo que deve ser levado em conta, tanto o seu verbo principal ali daquela oração, fazer discípulo, exato, como os particípios que estão anteriores a esse verbo e os que estão depois do verbo. Batizando e ensinando. Exatamente. Então, a nossa análise, para ser bem primorosa, por mais que você não entenda, mas o particípio, ele tem uma semântica. O que significa isso? Ele tem um significado. A forma do particípio tem um significado. Então existe um princípio linguístico básico que todos nós devemos saber, que é que escolha implica em significado. Se ele escolheu usar um particípio, é porque ele quis comunicar algum significado. E ele não quis colocar um verbo ali, mas um particípio. Ele podia ter dito, né? O verbo id e o verbo discipulai. Exatamente. Haveria algo sendo dito em cima disso. Discipular, ir seria a mesma coisa, teria a mesma importância, talvez. Se fosse um indíade ali, aquele cai, aquele i, né? Podia significar uma coisa parecida, ir e discipular, tá equivalente. Agora, se você tem não o uso de um verbo, mas o uso de um particípio, alguma outra coisa sendo comunicada. Exatamente. E agora, isso não é suficiente olhar simplesmente para esse particípio e dizer, se ele tá usando um particípio e não um verbo ali, então significa que deve ser interpretado aí como tal do gerúndio, como indo e tal. E não é bem assim. Por quê? Porque nós temos também que entender qual é o significado do particípio e entender a função desse particípio. Ou seja, quando nós estamos olhando o instrumento, o piano, por exemplo, qual é o significado do piano? Para que ele serve? Qual é o propósito dele? É para fazer música. Eu toco no piano. Mas esse piano também pode ter outras funções. Ele pode funcionar para outras coisas. Por exemplo, enfeitar a sala, bonitinho. Exatamente. Então eu tenho que entender qual é o significado, qual é a função e também quais são os usos que aquela forma vai ter. O que a gente chama de pragmática. Isso. Porque às vezes eu vou usar uma linguagem que às vezes a galera não gosta, mas Daniel Wallace aí ajuda. A gente às vezes na filosofia fala de ontologia e fenomenologia. Ontologia é o que a coisa é por si só e a fenomenologia é como é que ela se manifesta por aí. Você tem a morfologia, que é tipo a ontologia da palavra, que é que a palavra é. E você tem a fenomenologia da palavra, que é a pragmática. O que é isso? Alguns amigos não gostam muito do uso do Wallace, mas basicamente você tem o significado da palavra e você tem o uso da palavra. Às vezes o uso vai contra o significado normal dela. Se eu quero dizer, sei lá, mas eu vou dar um murro na cara do Richardson, porque ele errou a edição do não sei o quê. Errou a edição do não sei o quê. Eu vou dar um murro na cara do Richardson? Eu não vou dar um murro na cara do Richardson. Eu tô usando murro pra falar de bronca, pra falar de... Eu vou dar uma troça nele lá porque ele fez uma coisa errada, entendeu? Então
Então, murro não significa murro no meu texto. Mas, morfologicamente, murro significa murro. Mas, pragmaticamente, murro significa outra coisa. Então nós temos que entender qual é o significado da forma, mas também como aquela forma é usada dentro de um contexto. Sim. E aí, ao entender isso, ainda tem um próximo passo que é a tradução. Então nós não podemos confundir todas essas coisas. Colocar tradução dentro de análise, sintaxe e tudo mais. Por mais que essas coisas sejam separadas, elas, morfologia é morfologia, semântica é semântica, pragmática é pragmática, na hora que nós estamos analisando o discurso, nós temos que analisar ele como um todo, como aquilo contribui. Então o particípio, ele ainda é uma área um pouco controversa dentro do grego. Nesse vídeo talvez não vamos explanar todos os problemas e como muitos gramáticos aí de peso até, eles discordam entre si. Mas enfim, nós vamos estar dando aqui uma perspectiva do que nós achamos e isso é o que outros gramáticos, outros especialistas mesmo, experts do grego, eles têm falado. Se você pegar uma gramática mais antiga, pega um Daniel Wallace, né? A sua Greek Grammar Beyond the Basics. Ele vai falar do particípio de Mateus 28 num termo um pouco antigo. Ele vai falar de particípio circunstancial atendente. É uma terminologia um pouco antiga. Por que é esse particípio circunstancial atendente? Ele é um particípio que estaria dando o caminho de uma circunstância para atender aquilo que o verbo principal deseja. Então você tem o id ali como um meio de caminho, como uma instrumentação para chegar àquilo que seria o objetivo principal do verbo, que é o discipulado. O que geralmente o particípio de circunstância atendente ele está comunicando é que esse particípio que está anterior ao verbo principal, ele está meio que numa ação coordenada com o verbo. Isso. Então, quando nós estamos ali traduzindo, nós geralmente colocamos um CAI, ou então um I, para demonstrar que existe uma espécie de ação coordenada, que as ações estão acontecendo meio que juntas. A grande questão é que, controvérsia que nós vemos, é que sobre essa terminologia, geralmente se diz que o modo do verbo, ele carrega consigo o particípio junto. É como se o particípio agora virasse o modo do verbo. Então, se o verbo está no imperativo, o particípio vai virar um imperativo. É como se ele estivesse pegando carona no modo do verbo principal. O particípio dependente do imperativo pega algo da sua força imperativa. Exato. E aí que as controvérsias e algumas discordâncias começam dentro das gramáticas gregas. Porque o grande problema é, se o autor ele desejou comunicar aquilo num particípio, por que mudar a função do particípio? Ou seja, eu coloco um particípio, mas eu estou colocando ele ali porque ele vai ser transformado num verbo. Por que ele não colocou o verbo logo? Então, tudo isso faz com que a controvérsia sobre esse uso do particípio fique mais complicada. Mas como resolver essas questões, então? Acaba que você tem o particípio não como a ação principal, mas como a gente falou, aquele instrumento, aquele meio do caminho. Particípio circunstancial atendente é um termo mais antigo, mas ele é mais explicadinho, né? Hoje se fala mais de upper participle, né? Ele é um particípio de background, de emotion, né? De movimento também. Até a tese do Dr. Roque Albuquerque, né? Tem que citar, né? Que é Preposition and Emotion, tá certo? Né? Que é sobre esse uso do particípio. Dr. Roque Albuquerque é o pastor da igreja onde o Guilherme é co-pastor, né? Então tá lá com um dos grandes nomes do grego do mundo, né? Do mundo, o cara é feríssimo. Então você tem o quê? Esse particípio, esse upper participle, esse particípio de circunstância tendente, na linguagem mais antiga, como uma ação que tem que ser obedecida para poder obedecer a ação que importa. O que está acontecendo então? O que o próprio pastor Roque ele coloca na dissertação e que Stanley Porter tem também advogado é que a semântica do particípio, aquilo que ele significa, nós podemos chamar de pressuposição. Isso. O que significa essa ideia de pressuposição? Que o falante e aquele que vai ouvir ou ler, eles compartilham de certa informação. O escritor, ele pressupõe que o leitor já deve ter aquela informação compartilhada entre eles dois. Então é como se ele estivesse pressupondo algo. Ele está dizendo, pressuponha comigo a informação dessa proposição verdadeira. Então é como se ele estivesse dizendo, olha, concorde comigo, vamos compartilhar comigo essa informação para que a outra que vem logo em seguida, no caso aí o verbo principal lá, ela faça sentido. Então é como se, o que eu faço para beber água? Eu preciso pegar o copo, gelar água. Ou seja, é pressuposto, existe uma pressuposição ali. Agora, isso não é implicatura, aí tem as discussões de terminologia da linguística que só falta não ter fim. Sabe quando você chega pra sua mulher, pro seu amigo, aquele tiozão do pavê pra comer, né? E diz, traga-lhe um copo d'água. Ela diz, copo d'água não tem, só tem de vidro, sabe essa parada? Né? Não, senhor, pressupõe-se que o copo vai ser pegue antes do negócio. Exato. Aí sabe quando você diz, meu filho, desce as escadas e fecha o portão? Você tem aí, desce a escada é o pressuposto. Pressupõe que você vai ter que descer o diabo da escada. Você não vai fechar o portão daqui de cima, vai dar um pulo, vai descer de elevador que não tem.
Então, muitas vezes esse particípio circunstancial, esse particípio de pressuposição, ele aparece como um caminho anterior para poder cumprir aquilo que é o que se deseja de fato. Então, quando eu estou falando de particípio, então nós estamos falando ali de uma semântica de pressuposição. Isso. Agora, como o particípio tem as suas funções, ele vai aparecer de forma mais adjetival, como ele vai aparecer de forma mais adverbial, nós precisamos entender quais são as funções que ele vai desempenhar dentro do discurso. Ora, se eu sei que ele significa tal coisa, eu preciso agora entender quais são as suas funções. E uma dessas funções que ele vai ter é justamente essa aí, a função de estar anteposto ao verbo principal. Ou seja, antes do verbo principal, Isso. pra quem não conhece a linguagem E mais técnica, vai estar comunicando algo, ligando algo a esse verbo principal. O que significa? É como se essa informação anterior precisasse ser acreditada, um pressuposto verdadeiro, aceito como verdadeiro, para que a próxima informação seja entendida plenamente, de uma forma mais completa. Então o que está acontecendo aqui? Esse particípio anterior ao verbo principal, ele está meio que dando, primeiramente, um plano de fundo ao verbo principal. Exatamente. O autor não escolheu dois verbos porque essa função não aconteceria. Você ia achar que as duas coisas são tão importantes quanto. Se você usa o particípio que vai pegar da força imperativa do verbo principal, você entende que há simplesmente um caminho para aquilo que é o mais importante. Pressupõe que você vai ter que fazer isso para alcançar o objetivo. Aplicando isso a Mateus 28, o que é que você encontra? Você encontra o id ali como um particípio que dá um pressuposto, um meio do caminho para você chegar naquele que é o principal. Se fosse o imperativo, o ir e o discipular podiam ser vistos em pé de igualdade, que é meio absurdo. Ir, estar lá e discipular são coisas que podem ser intercambiáveis, são parecidas, são ordens. Não, o ir ser colocado como um particípio não significa que ele vira um gerúndio. Significa que ele é uma ordem que se estabelece para a outra ordem, para aquilo que seria o mais importante. É como se esse particípio anteriormente, ele tivesse tanto dando plano de fundo para que aquela ação aconteça, porque ele é um particípio auristo, e aí é bom deixar claro que essa função que nós estamos falando aqui é do particípio, que ele é anartro no caso, e aí é a pista para descobrir, uma das pistas para descobrir se ele é adverbial, ou seja, se ele vai estar dependente de um verbo, modificando o verbo, mas a função desse particípio é justamente de plano de fundo, porque ele está ali no auristo, e esse plano de fundo também não significa que a informação principal, ou que a informação que ele está falando seja menos importante. Exatamente. Ou seja, não é estar dizendo que o i é menos importante do que o fazer discípulo, não é isso. Na verdade, o que ele está mostrando é que existe primeiramente uma circunstância, algo, um local, um ambiente, aonde a ação do verbo principal vai acontecer. E esse contexto, para você poder fazer discípulo de todas as nações, é indo. Ou seja, a semântica do particípio de pressuposição, quando ele está ali anteposto ao verbo, veja que nós estamos falando de uma relação sintática agora. Então ele está anteposto ao verbo, ele está no auristo, ele está modificando esse verbo, nós percebemos que essa semântica, esse significado de pressuposição, ele vai ter o uso do que nós chamamos de plano de fundo, mas também um outro uso. Qual é a outra função dele? É justamente de hierarquização ou então de priorização, ou seja, ele está priorizando a ordem principal, ou seja, é algo de proeminência que nós falamos. Proeminência é basicamente quando eu quero destacar algo. Isso. Então é como se o autor tivesse usado o particípio tanto para colocar ali uma espécie de circunstância onde a coisa vai acontecer, um plano de fundo onde a coisa deve acontecer, mas também está priorizando a ordem do verbo principal. Tem uma questão de proeminência acontecendo no discurso. De fato, quando você lê o texto por si só, você vai observar que a ordem principal é fazer discípulos, é você ir e obedecer o Senhor dessa ordem clara que está ali no imperativo. Então, o que o particípio está fazendo anteriormente é construir o plano de fundo, mas também está dando uma espécie de priorização à ação do verbo principal. Então, veja que são funções discursivas quando nós estamos analisando. E o particípio, ele ajuda a entender isso. O que acontece quando nós estamos tratando essas questões é que esse efeito de parecer que o particípio está está absorvendo o modo do verbo principal, isso é puramente traducional, né? É uma questão de tradução. Numa leitura do grego, você não precisa fazer esse comentário assim. Você entende que aquele particípio colocado anteposto ao verbo principal, que puxa com força imperativa, tá no discurso, tá natural ali. Dentro da tradução é que você precisa entender que essa puxada da força imperativa, em termos de tradução, vai se tornar um imperativo, não um gerúndio, não um indo ou quando forem, como se fosse algo que se acontecer, mas como algo que pega algo de caráter de ordem, como descendo as escadas, fecha o portão, mas que, ainda que puxe um caráter de ordem, vai ter que ser traduzido desse jeito, mas no original não é isso. Não é que é um imperativo no original. Ele é o que a gente escreveu aqui, não tem como dizer de outra forma. É um particípio, anteposto ao verbo principal, que pega a força imperativa, que tem um caráter de background, para estabelecer. É isso. Quando você lê no grego, quando você tem um contexto maior, né, você é o leitor lá original, é
isso que você entende. Mas com esse distanciamento linguístico, o que você tem é a necessidade de, no língua como português, traduzir usando o tipo de linguagem, o tipo de tempo verbal, o tipo de estrutura que melhor se adeque àquilo que seria a leitura original do leitor. No nosso caso, seria o imperativo. Então o particípio, ele, ainda mais sendo uma função adverbial, ele tem vários usos. Como determinar o seu uso? E aí, muitos gramáticos, e principalmente na tese do Dr. Rock, ele vai estabelecer meio que uma regra não tão rígida, de que quando o particípio ele está anterior ao verbo principal, ele está ocupando o primeiro lugar da oração, ele está no auristo e ele é anátro ou adverbial, então ele vai ter essa função no discurso de background, plano de fundo e priorização da ordem principal, do verbo que ele está ligado. Então isso é pressuposição, eu estou pressupondo algo aqui para que a outra coisa faça sentido. Isso é a semântica do particípio, pressuposição. Quando ele está nessas funções que nós estamos escrevendo aqui dentro da grande comissão, nós vamos entender que ele está dando essas funções, mas na hora da tradução, nós precisamos encontrar meio que equivalente para a língua grega, porque nós não temos esse equivalente direto e nós precisamos fazer essa tradução. Daí é que entra o id. E id é muito mais próximo do que indo. Id faz muito mais sentido dentro da estrutura que a gente estabeleceu aqui do grego do que indo ou quando forem. Quando for indo está muito mais distante do que id no português daquilo que seria o original ali no grego. Uma outra questão é que nós ainda temos que lidar com o léxico da palavra. O que significa? Porque querendo ou não, o léxico ainda está lá, ou seja, o significado da palavra, do dicionário, ainda está lá o id. Ele não some. Então, de qualquer forma, alguém deve se... Então, Cristo está direcionando algo para os seus discípulos ainda. Está lá o significado da palavra, do léxico, como nós encontramos no dicionário. Agora, nós devemos ter o cuidado para não traduzir de qualquer forma e de responsável, sem levar em conta os contextos paradigmáticos, os usos do que o particípio vai ter e as funções e o próprio significado do particípio que ele tem dentro do discurso. Então, a grande comissão, na verdade, é Cristo começando com uma espécie de pano de fundo, ou plano de fundo, aonde a circunstância do verbo principal está para acontecer. É um pré-requisito, vamos colocar assim, para que aquela ação aconteça. Então, é como se o leitor ele estivesse vendo o que o falante está tentando fazer, é justamente construir para nós, dizendo o seguinte: olha, vocês devem ir e dentro dessas circunstâncias do ir, tem que fazer os discípulos. Esse é o propósito principal dessa ordem que eu estou dando para vocês. Existem tantos momentos na Bíblia em que surgem esses momentos em que essa mesma estrutura é usada até mesmo nos evangelhos. Você olha aqui, por exemplo, em Mateus 9,13, ele diz: ide e aprendei o que significa. Ele diz em Mateus 9,18: eis que o chefe veio e o adorou. Em Mateus 9,18b também: minha filha acabou de morrer, mas vem e coloca a tua mão. Em Mateus 28,7: rapidamente ide e dizei a seus discípulos. E em Lucas 5,14: ide e mostra-te ao sacerdote. O que está acontecendo aqui? Ele está colocando um caminho de pressuposição para o estabelecimento daquilo. Não era vir, não é só vem, é vem e bota a mão. Botar a mão é o que ele queria, ele não queria que Jesus viesse. Opa, veio, tá bom. Ou então, quando o Senhor vier, se vier, ou durante o teu percurso natural, se apareceres por aqui, não. Há um aspecto imperativo, vem, mas esse vem é uma pressuposição para o estabelecimento daquilo que é o objetivo da ida, que é o botar a mão e curar, que é o ir e aprender, ou vai e dizer. Então, toda essa estrutura de particípio que vem antes do verbo principal pega esse aspecto que no nosso português é melhor traduzir por id do que por qualquer outra coisa. Agora, isso você percebe que é uma questão de tradução para poder passar essa ideia tanto de pré-requisito, pressuposição, mas também de background, o plano de fundo e priorização da ação. E nós não podemos confundir essas coisas, porque é claro, na verdade, quando Jesus está dizendo ide, lá continua ainda. Agora, dentro desse contexto de ir que você deve fazer exatamente. Tudo isso é o nono capítulo, começo do nono capítulo, na verdade, do Você Não Precisa Ser Chamado Missionário. Claro que ele deu uma dificuldade nas coisas aqui, né? Ele falou que explicou algumas coisas que eu boto só no rodapé, de forma mais sucinta que eu posso, que a gente deu uma estendida, conteúdo extra, por que não? Gostou, quer falar, não é review, não é de sexta-feira, mas compra meu livro lá, tá barato, tá gostoso, tá bonito, tá? O cara que entende de grego disse que tá bom a parte do grego, então tô feliz, tá bom? Então é isso, para de dizer que o id da grande comissão é indo, meu senhor, tá? Que dá o ticar em nós. Porque alguns vão argumentar dessa tradução, outros gramáticos também vão falar, mas o que nós precisamos é de analisar o texto melhor. Exatamente. Porque
que é chato assim, que a gente gosta de falar do que não sabe. Eu gosto de falar do que eu não sei, sabe? Eu faço muito em casa. Aí quando no Facebook eu tento me controlar, sabe? Na internet eu tento me controlar, mas em casa eu falo do que eu não sei, eu falo de moda, eu falo de culinária, eu falo de coisa que eu não entendo nada, eu falo de Muay Thai. Você vai falar publicamente algo a respeito da palavra de Deus, né? O mínimo trabalho de esforço de apreensão, de estudo e tal, pra gente não ficar repetindo coisas que a gente escuta em congresso de missão, que alguém que nunca leu grego na vida diz que o grego não é assim, né? Sempre duvide. Quando alguém disser que o grego não é assim, pergunta quanto de grego aquele cara sabe. Leva o Novo Testamento grego no teu Kindle, lê aqui em voz alta pra mim, no mínimo. Porque muitas vezes as pessoas repetem coisas que ouviram alguém falar, que repete coisa que ouviu alguém falar, porque a gente muitas vezes não tem uma cultura de leitura bíblica e pregação vira curiosidade de coisa que a gente viu na internet. Ou então, coisas assim. Então lê ali a gramática do Daniel Wallace e entende errado. Ou então pega... Não, quem dera o cara leu na gramática e leu errado, entendeu errado. Raramente é isso. Geralmente o cara nunca pegou na gramática na vida. E hoje nós temos aí os grandes problemas também de terminologia. Às vezes o cara vê uma terminologia, não entende direito a terminologia. Outras pessoas usam a terminologia para falar da mesma coisa e fica essa bagunça aí e acaba confundindo. Então cuidado aí na hora de traduzir e não confundir isso com toda a questão discursiva e linguística que está envolvida dentro do processo da leitura. E você sabia que você pode ser o patrão deles? Com 1, 2, 3, 4, 5 milhões de dólares por mês, você nos ajuda a manter esse canal funcionando, a consertar a luz quando quebra, vou deixar essa câmera aqui, a pagar o almoço dele aqui, que ele vem pra cá, eu tenho que dar o almoço, né? Que é no mínimo, né? É o mínimo, né? Cara, vamos gravar um vídeo aí, me ajuda aí e tal, a gente almoça lá, de boa, e o cara vem de boa, gasta a gasolina dele lá, vem da Aldeota, vem da Baixa da Conchichina pra Vila Perigo, né? Pra gravar. Se perdeu, ficou 15 minutos rodando aqui na favela, pobre coitado. Você gostou do nosso querido Guilherme aqui? Então comenta aí embaixo. Não gostei, achei um boçal falando de grego, falou grego pra mim, eu não quero mais não, volta não. Ou então, gostei, lindo, maravilhoso, olha, é casado, viu? Mas gostei muito, muito bom e tal. Comenta aí, diz o que, você achou, quer mais coisa de grego? Quer mais verso bíblico que o povo não entende direito? Quer que a gente fale outras coisas além de grego? A gente tá aqui pra servir a internet brasileira. Quer que a gente simplifique mais? Tá difícil, a gente pode melhorar, né? Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente tem vídeo segunda, quarta, sexta e domingo, sempre no horário da família cristã brasileira, às 10 horas da matina. Valeu, negada. Tchau.